Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Olá a todos, este é o programa Papo Espírita, uma produção da Comunhão Espírita de Brasília no YouTube. Eu sou Ana Cristina Sampaio e no nosso estúdio virtual as companheiras Miriam dos Anjos e Thelma Alves. Como é que vocês estão? Tudo bem, Tudo bem? Tudo bem. O tema de hoje, que nós vamos ter um bate-papo aqui entre nós três, é sobre o amor que tenho é o amor que dou. E ele foi trazido pelo Espírito Hamed, no livro Renovando Atitudes, psicografia do médium Francisco do Espírito Santo Neto. Hamed inicia o texto explicando que o amor é um sol interior. Portanto, nós não estamos falando aqui do amor romântico, mas de um sentimento nobre e elevado que atinge a todas as pessoas. E ele afirma, somente se dá aquilo que se possui. Então, eu começo esse bate-papo perguntando para as minhas duas colegas, Miriam e Thelma, como saber se a gente tem capacidade de amar? Quer começar, Miriam? Posso. Eu penso que talvez não seja capacidade de amar, porque Deus é amor, não é? Se Deus é amor, e nós somos filhos desse amor, nós também somos amor, né? Então, nós temos, sim, o amor em nós, que falando a luz interna, né? A que ilumina, que nos sustenta. Só que a nossa capacidade, como você disse, Ana, é de expressar, de entender isso que já temos, né? E fica muito difícil a gente querer receber dos outros, fica muito difícil a gente querer doar, querer ver uma expressão de um sentimento tão importante que é o amor, quando a gente não vê em nós, quando a gente não o sente em nós, né? Então, essa capacidade de amar tem muito a ver, no meu ponto de entender, com a nossa capacidade de compreendermos que esse amor já existe em nós. Nós não precisamos que ele venha de fora para dentro. O que a gente precisa aprender ao longo da nossa evolução é como expressar, como desenvolver e fazer desabrochar essa semente que já existe em nós. Eu penso assim. E você, Théo? É exatamente isso. E também vem essa questão de um processo que está, né, como o amor está, a semente está dentro de nós temos que desabrochar essa semente, fazer com que ela cresça, né, vire uma árvore dando frutos. E para isso, né, a gente sabe que primeiro vem aquele amor instintivo, depois aquele amor sensações, e depois, por fim, vem esse amor sentimento, né, que Hamed coloca tão bem aqui. E nós devemos, como regar essa sementinha do amor que está dentro de nós? É através de buscar referências apropriadas para fazer com que as nossas escolhas sejam escolhas assim que vá trazer uma evolução, um crescimento em nós, né? Então, para isso, a gente vai se trabalhando, né? Eu vejo que é um processo e, principalmente, um amadurecimento, né, Ana? O que você acha? Então, esse texto do Hamed, eu até convido quem está nos assistindo a procurar no livro, né, Renovando Atitudes, é um livro belíssimo, cheio de boas mensagens, a gente já usou outras mensagens aqui para o nosso bate-papo, mas o Hamed, ele tem uma capacidade de síntese e de buscar exatamente os pontos que nós vivenciamos, né? Então, ele traz aqui algumas situações que todos nós vamos nos enxergar, que a gente confunde com o amor. E aí, nós vamos ler aqui cada ponto que o Hamed traz e vamos debater para que vocês aí percebam se vocês estão, de repente, tendo uma compreensão parecida com o que o Hamed traz aqui daquilo que é o amor. Então, ele diz o seguinte, ele nos dá uma relação de sintomas comportamentais que aparecem nas criaturas, confundindo o amor que liberta e deseja o bem da outra pessoa com a atração egoísta que toma posse e simplesmente deseja. Então, o primeiro sintoma que Hamed traz, há indivíduos que, para conquistar os outros e convencê-los de suas habilidades e valores, contam vantagens, persuadindo também a si mesmo, pois acreditam que para amar
é preciso apresentar credenciais e louros, satisfazendo assim as expectativas daqueles que podem aceitá-lo ou recusá-lo. Vamos lá, meninas. É realidade ou não isso? Quer comentar, Miriam? Posso. É, antes de comentar se é realidade ou não, né? Enquanto você lia essa parte, esse parágrafo de Hamed, eu entendi. Fiquei aqui pensando, né, que tem muito a ver com a forma com que a gente se relaciona também com o mundo, como a gente vê. Porque nós tivemos conversando uma vez no Papo Espírita, inclusive, com Débora, sobre bioética, que ela veio lembrar-nos, né, do mundo em que nós vivemos, um mundo individualista, hedonista, né, utilitarista. Então, quando a gente está vivendo nessa expectativa egóica de que o que é bom é aquilo que me serve ou aquilo que está dentro dos meus interesses, e eu assim espero que tudo venha de fora e eu não tenha que fazer qualquer esforço, esse tipo de comportamento de valorizar, né, de só admirar as pessoas que têm louros e por isso são as pessoas que me interessam em relacionar-se, nós temos uma relação doentia entre nós mesmos e que estamos expressando fora na busca de um sentimento que estamos colocando o nome de amor, que na verdade é por egoísmo, por interesse, né? Eu estou fazendo uma troca, um comércio para que os meus interesses sejam beneficiados, para que aquele que vier para relacionar-me comigo, eu possa usá-lo, os seus louros, o seu relacionamento, né? Isso é realidade, sim, Ana. Tanto maior quanto for maior. O nosso individualismo, a nossa maneira de achar que tudo está para nos servir, porque, afinal de contas, eu me sinto muito superior, eu sou muito bom. Ou, às vezes, eu sou tão baixa autoestima, tão imerecedor das coisas, mas a maneira que eu me expresso no mundo é essa maneira mais arrogante de que eu sou, quando, na verdade, eu me sinto tão pequeno. E, lógico, né, um tipo de relacionamento como esse, no qual eu estou me relacionando com as coisas que o outro está me trazendo, com os valores que possam agregar ao meu perante a sociedade, é um relacionamento doentio e que toda coisa doente, nós temos que curá-la, temos que tratá-la, senão ela acaba conosco, né? Então, olhar o mundo através desse relacionamento doentio faz com que eu perceba em mim o quanto eu ainda estou numa relação doentia comigo mesma, quanto eu desconheço de mim mesma, né? Então, o primeiro exemplo de Hamed é um exemplo interessante. Só me relaciono com aquilo que me interessa ou com aquilo que eu posso usar. Devemos pensar sobre isso. É totalmente para o exterior, né, Miriam? E aquilo que eu tenho não é o meu valor intrínseco, porque às vezes eu até desconheço os meus valores intrínsecos, né? Aquilo que eu tenho de positivo, aquilo que eu preciso aprimorar, e nesse desconhecimento eu vou comprando valores externos que uma sociedade doentia também, né? Está me vendendo, dizendo que é assim que eu tenho que ser, é assim que eu tenho que mostrar, e é assim que eu serei amado. E nessas relações com as pessoas, né, onde o amor vai perspassar, porque todos queremos amar e ser amados, né? E aí o título do nosso texto, o amor que eu tenho é o amor que eu dou, né? Se eu não tenho isso por mim, valores sinceros, né? E positivos e realistas, eu vou estar oferecendo também uma coisa que pode ser uma grande fake news, né? E esperando amor em troca disso. E eu não vou receber dificilmente, né? Mas eu quero avançar e depois agora conversar com a Miriam, com a Thelma, sobre essa outra situação que o Hamed traz. E ele continua no texto. Há criaturas que tentam amar comprando pessoas, omitindo e negando suas necessidades meta-existenciais, abandonando tudo que lhes é mais caro e íntimo. E depois, por terem aberto mão de todos os seus gostos e desejos, perdem o sentido de suas próprias vidas, terminando desastrosamente os seus relacionamentos. Quem não viu uma situação parecida, hein, Thelma? Comenta aí com a gente. Nossa, só existe, né? Tanto em relação ao cônjuge,
como em relação pais e filhos, né? Porque às vezes é muito comum o filho chegar para o pai ou para a mãe, dependendo, falar, eu estou com um problema. Aí o pai, mãe, quanto é que você precisa de dinheiro? Né? Então não para sentir, para acompanhar, para ver o que ele precisa. Não, já oferece um dinheiro. Ou então, se está na sua casa, criando casa, fala, toma aqui, ó, toma aqui esse dinheiro, vai dar uma volta, vai sair. Então, assim, esse amor que você passa, inclusive, para o filho, esse tipo de educação. E ele vai levar isso com ele, vai ter relacionamentos, e até relacionamentos né, com a namorada, com o futuro companheiro. Até profissionais, né, Thelma? Até profissionais, exatamente. Então, vira um processo de ter, né? Em vez do ser, vai virar o ter. Então, vai ficar em função desse processo, né? No trabalho, o que ele vai manipular para conseguir, o que vai trocar para conseguir. Então, acho que tudo na vida é troca, né? Então, assim, e nós estamos vivenciando isso assim de uma forma muito ostensiva mesmo em toda a sociedade. Então, é por isso que a gente tem que parar e ver até que ponto a gente está agindo e sendo conivente com esses valores que futuramente vai ser bem caro para todos nós, né? Então, a gente tem que saber conduzir da melhor forma possível todo esse processo que a gente vai amadurecendo, porque tudo tem um preço. E a gente, com certeza, a colheita vai ser obrigatória, né? Ana? Você imagina, né, nessa fala dele, criaturas que tentam amar comprando pessoas, omitindo e negando suas necessidades. Gente, a gente vivencia isso o tempo inteiro, observando na gente mesmo e nos outros. Quantas vezes a gente abre mão, né, de alguma coisa em função de ser benquisto por alguém. E às vezes a gente abre mão de coisas essenciais para nós. E aí você vai perdendo a liga daqueles relacionamentos, né? Como você citou, Thelma, na questão dos pais e filhos, né? Quantas vezes você deixa de exigir alguma coisa do seu filho, que é importante, porque senão, desse jeito, ele não vai gostar de mim, ele pode me abandonar. São muitas as situações que estão descritas aqui, cada um faça as suas reflexões, né? Mas o texto do Hamed avança também no seguinte, ó, mais uma situação. Ana, Pois não, pode posso falar. só retornar um pouquinho nessa sua parte? Porque é tão interessante que vocês dois comentaram, porque se a gente parar para observar, existem comportamentos na sociedade que são reforçados nesse de você comprar. Por exemplo, há uma novela, filme, né? Há uma traição numa relação, né? Uma traição masculina, por exemplo. O que é reforçado? Ele compra o melhor presente, não é? É comprar o perdão, dizer, olha, eu errei. E isso está ficando tão banal, mas tão banal esse tipo de comportamento, que se a gente não parar para perceber, a gente entra nesse automatismo de fazer de conta. Eu faço que é normal, né? Consciente que então vou comprar. Então eu compro um carro maravilhoso, troco de apartamento, faço uma viagem, dou um anel, ou então compro um terno maravilhoso, a gente confunde amor com troca, né? E quando isso se trata de filhos, como trouxe Thelma para a nossa reflexão de hoje, quanto que a gente, da nossa carência, da nossa criança ferida, que nós já conversamos outras vezes aqui no Papo Espírita, a gente reflete na nossa vida. Por quê? Desconhecemos quem somos, desconhecemos nossas carências, desconhecemos nossos valores reais. E a religiosidade está aí para nos mostrar que, além dessa necessidade de consumir, de aparentar o que sou, né, de aparentar aquilo que não sou, aliás, existe uma força maior que nos leva para um outro lugar. Enquanto a gente estiver nessa massa acéfala, no sentido de sentimento, que ninguém pensa no que está sentindo, nós nunca chegaremos a lugar nenhum. Estaremos sempre no comércio, nesse comércio de troca,
nós estamos criando ilusões, 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 e estamos desiludindo, desiludindo, frustrações, frustrações, e a gente, de repente, fala assim, eu tenho o dedinho podre, a gente não escuta isso? Eu tenho o dedo podre para relacionamento, né? Eu sempre repito o que está acontecendo, mas a gente não para analisar. Por que, que a gente está só repetindo? Por que, que a gente está dizendo que o dedinho é podre e está se conformando que o dedinho é podre, e assim vamos repetindo, repetindo, sem qualquer atitude, não é? Mas seguindo, vamos seguir a Hamed. Não, é seríssimo isso que você falou, porque quantas vezes a gente não aceita presentes como se fosse uma demonstração de amor, né? Ou para os filhos também, a gente acha que tem que demonstrar o amor dando coisas para eles, e enchemos eles quando existe uma situação financeira muito boa, né? Você enche o filho, você dá um carro para o filho, você dá tudo para o filho, mas o filho se perde e ele não tem aquilo que ele gostaria, que é a sua atenção, que é como você pode demonstrar amor. Às vezes, dizendo não para ele, o filho sente que isso é uma demonstração de amor. Esse pai ou essa mãe se preocupa comigo na hora que ele me diz não, porque no fundo ele sabe que ele está se metendo em alguma coisa errada, né? Então, é para a gente refletir, porque é bem profundo, e isso perpassa. Eu estou lendo um livro, Miriam e Thelma, que é um livro muito antigo, todos vocês já devem ter ouvido falar, se não já assistiram o filme, Orgulho e Preconceito. E eu comecei a ler ele agora, porque aquela nossa filósofa preferida, né, Miriam, a Lúcia Helena Galvão, lá da Nova Acrópole, eu assisti um vídeo dela falando sobre esse livro, com os valores que ele trazia da Inglaterra, da era vitoriana. Então, eu estou lendo esse livro e vendo como os casamentos e como a ideia daquele amor romântico e criação de uma família, né, e pais e filhos e tudo, os relacionamentos, perpassava aquilo que eu poderia oferecer para o outro. Então, o homem tinha que oferecer certa estabilidade financeira, relações sociais, então ele tinha que ter um círculo de amizades, e a mulher tinha que oferecer estabilidade, tinha que ser uma boa mãe, tinha que ser uma boa administradora do lar, tinha que ser uma pessoa que não risse muito, que não fosse muito dada, né, assim, as alegrias demais. Então, você vê que isso é muito pouco tempo, 200, 300 anos para cá, a ideia de relacionamento era uma troca, literalmente uma troca, né? Então, o afeto, isso a gente constrói, mas com base nesses valores de troca, do que cada um pode oferecer. E realmente, devia ser muito difícil entender o que é a felicidade, qual é o amor que eu dou nesse tipo de valores de uma sociedade, né? Podemos veja avançar bem, aqui? Ana, Sim, pode falar. nossa, hoje eu estou só te interrompendo, mas é que você vai falando também, mesmo na doutrina espírita, nós, quando vamos vendo as leis morais, nós vamos encontrar uma lei que se chama lei de justiça, amor e caridade. E ainda diz que o amor e a caridade complementam a justiça, ou seja, tudo que nós estamos falando tem a ver com justiça. E o que é justiça? Né? A gente não para ver. Então, só posso ter amor e expressar amor se eu entender exatamente o que significa ter justiça, ser justo. Né? E a gente vai vendo na filosofia, na doutrina, que ser justo é você respeitar o direito do outro. Mas também vai ver na filosofia que ser justo é você dar a cada um aquilo que está dentro das suas necessidades. Então, quando você diz não a um filho, você tem que estar olhando, ser justo, é não favorecer que ele se perca, como disse você, Ana. O não é educador também, né? Então, a prática da justiça, dar a cada um segundo as suas necessidades, né? Conforme sua natureza, porque amor todos temos, vai dizer o Evangelho. Mesmo aquele altamente criminoso, ele tem amor por alguma coisa ou por alguém. Ele vai nutrir esse amor porque ele faz parte de nós. Mas a justiça, como nós vamos administrar quando nós falamos, quando o Evangelho Kardec nos diz que devemos amar os inimigos, porque assim nos disse Jesus nos ensinando, nós temos que aplicar também a lei da justiça, né? Dar a cada um conforme a sua necessidade, sua natureza. A gente consegue amar os inimigos? Ainda não.
mas a gente consegue fazer justiça em nome do amor para eles, né? Que a gente já conversou uma outras vezes. Então, se nós não temos o olhar melhorado do entendimento do que é justiça, dificilmente a gente está aplicando corretamente a lei de amor e a lei de caridade que está complementando essa questão da justiça. Era só isso, Ana. E eu queria só complementar tudo que vocês colocaram e acrescentar que nesse processo, né, do amor está a lei da reencarnação. Então, muitas vezes na nossa família, no nosso ciclo, então aquele com o cônjuge, é um irmãozinho que a gente está reajustando as nossas vidas, né? Então, como conduzir isso? Como devemos processar toda essa convivência que nós temos que ter, e primeiro conosco e que depois vem os outros, né? Então, assim, esse processo, e como a Ana colocou, né, que ela está lendo um livro da era vitoriana, então, assim, nesse processo reencarnatório, desde, né, os primários, a era vitoriana, antes disso, então, até agora, a gente está nascendo e renascendo com todas essas experiências de vida, e aqui estamos tentando aprender, eu acredito, um pouco melhor a cada encarnação, né? Ou não, vai depender de cada um, mas isso é importante agora a gente se colocar para que a gente possa entender que a natureza não dá saltos, mas nós temos que fazer a nossa parte e tendo consciência desse processo de entender o amor em nós mesmos, entre nós, né, internamente, e assim conviver melhor entre os outros. É isso. A gente está com valores, às vezes, que vem acrescentando essa questão da reencarnação, né? A gente vem carregando isso de outras existências, mas aqui a gente está sendo chamado a dar um salto de reflexão e um passinho no nosso processo evolutivo, né? Continuando o Hamed, alguns delegam o controle de si mesmos aos outros, cometendo assim, em nome do amor, o desatino de renunciar ao próprio senso de dignidade, componente vital à felicidade. Não é de surpreender que vivam vazios e torturados, pois tornam-se um nada ao permitirem que isso acontecesse. Aqui, na hora que eu li esse parágrafo, eu pensei na questão dos abusos. O que vocês acham? É nesse movimento, nessa falta de entendimento do amor, nessa incompreensão que levaria aos abusos que se sofrem? Ana, não sei se o caminho é esse, mas penso que quando a gente se permite o abuso, e abuso de todas as formas, também no trabalho, no lado profissional também, não é? Um chefe abusivo, um colega de trabalho abusivo, um companheiro abusivo, não. Já no final, né, no extremo do abuso, que seriam os feminicídios que a gente vê agora, né, cada vez mais relatados, mas qualquer tipo de abuso, tudo aquilo que fere o meu direito, né, como cidadão, como ser humano, é difícil. Então, quando eu começo a trazer crenças, né, em algum momento eu acreditei da crença que eu valia muito pouco. Alguém, de repente, me disse, você não vale nada, você não vai crescer, você não vai dar para nada. Né? Quantas coisas a gente escuta assim? Às vezes, num momento de raiva, alguém disse isso. Mas eu absorvi aquilo como total verdade. Por mais que eu queira viver, aquela vozinha está lá no fundo. Você não vale nada. Como eu não valo nada, eu não mereço nada. E aquilo vai crescendo. E isso vai se expressando na minha forma de dialogar, de viver no mundo. E no relacionamento, como eu não valho nada, como eu não mereço nada, aquele abusador é um tudo para mim. De vez em quando ele me trata bem, e esse de vez em quando, um pequeno sinal, né, que vai fazer com que alegre aquele meu íntimo carente, com crenças errôneas, equivocadas, e quando acontece o abuso, eu me lembro, ele não é assim, ele é bonzinho,
e vou permitindo o abuso. É necessário que a gente aprenda, né, a amar-se, que nós temos limite para as coisas, como também nós devemos olhar o limite dos outros. O que acontece comigo e que aquilo que eu admito para mim também tem que ser estendido para o demais. Abuso não deve ser permitido em qualquer espécie, porque abuso toma também outros nomes. Como a gente tem várias palavras no nosso vocabulário, eu posso mistificar, né, esconder um pouco do abuso em outros nomes. O ciúme, por exemplo. A gente diz que no ciúme, um relacionamento sem ciúme, o ciúme é que dá o gostinho no relacionamento. É verdade mesmo. Porque ciúme pode ser abuso. Você não vai usar essa roupa, você não vai a tal lugar, eu não gosto desse teu amigo, você hoje não vai assistir o futebol, né? Em nome do amor, eu te amo tanto, porque eu tenho ciúmes. Mas ciúme é abuso, e muitas vezes. Por que abuso? Porque eu quero ter a posse. Eu quero fazer com que aquilo seja meu. E a gente não tem nada, nossa, a não ser daquilo que a gente carrega dentro da gente mesmo. Então, ciúme é um abuso. Eu estou chamando de abuso, ok, minha gente? Mas é que a gente deve rever. Se eu tenho ou se eu vivo um relacionamento de abuso, isso também se estende para a questão de relacionamento de pais e filhos, né? A posse. É um abuso você impedir que o outro cresça, você só permitir que ele faça aquilo que lhe é de seu interesse e dos seus valores. No mundo profissional também, quantas vezes a gente não vê ciúme, né? O ciúme agora, o abuso do ciúme com outro nome, né? Inveja. E aí você prejudica o outro porque você está invejando aquilo que ele consegue fazer que você ainda não é capaz. Então, abusos, para mim, ele tem vários nomes que a gente dá uma formatinho para ele não ficar tão bravo, mas a gente precisa repensar. Quais são os abusos que a gente faz durante a nossa vida, durante o nosso relacionamento com a vida, e que tipo de abuso nós permitimos que aconteçam conosco. Porque se a gente admite abuso para conosco, a gente também admite, né, muito sofrimento, muita dor, muita negação, né, muita anulação. Eu me anulo e vivo em função disso. Miriam, o Hamed, ele fala que, em nome do amor, o desatino de renunciar ao próprio senso de dignidade. Então, ele vai fundo na questão. Estamos abrindo mão da nossa dignidade, achando que o outro vai amar a gente, ou que a gente está amando o outro, quando abro mão de tudo o que me é mais importante, né? Eu queria avançar aqui, porque tem mais algumas outras questões que ele traz bem atuais. Outros tantos usam da mentira, encobrindo realidades e escondendo conflitos, convictos de que têm de ser perfeitos para ser amados, temem a verdade pelas supostas fraquezas que ela possa lhes expor diante dos outros. Acabam fracassados afetivamente por falta de honestidade e sinceridade. Aqui, Hamed traz para mim uma questão da vulnerabilidade, né? Como que ela pode nos ajudar a nos amar, né? Nos enxergando vulneráveis, imperfeitos, que somos todos nós, e como que ela pode nos ajudar a nos conectar com o outro. Thelma, você quer começar? Isso é muito importante, porque mostra, né, o quanto a gente tem que trabalhar com essa questão da autoestima, né? Geralmente a gente estimula muito a baixa autoestima em nós e nos conectamos sempre com sentimentos negativos, com contextos assim abusivos, e aí mergulhamos nessa relação. E aí eu estava lembrando até um caso que, assim, como assim, eu sou da doutrina, então, assim, às vezes a gente acompanha alguns casos, né? E eu vi um caso de uma menina de 8 anos que os pais são separados e tudo, ela sempre virava para a mãe e falava,
O meu sonho é que vocês dois voltem, fiquem juntos, né? E o pai dela já estava casado com outra pessoa e a mãe também já estava em outro relacionamento. Aí um dia os dois estavam a menininha com o pai e a mãe no shopping e eles passeando, aí o pai foi para ver alguma coisa e ela ficou na mesa com a mãe, né, fazendo um lanche, e a menina chegou para a mãe e falou assim, mãe, por que você não volta com meu pai? Aí a mãe dela falou assim, olha, minha filha, você está vendo que a gente não está brigando mais? É verdade. Vocês não estão brigando mais. Ela falou, é por isso, porque nós nos separamos, agora nossa relação é de amizade, principalmente para que a gente possa te educar melhor, dentro de um contexto melhor. Seu pai fez uma família e eu vou fazer a minha família, mas você está na nossa família, porque você é nossa filha. E isso nunca, nada vai tirar isso da gente. Então, assim, mostra e passa para a criança a verdade. E essa verdade que é passada para a criança vai gerar o quê? Vai gerar uma pessoa segura, porque ninguém vai poder esconder para ela e ela vai levar isso para a vida dela, de uma forma que ela possa conduzir a vida dela do melhor, né? A gente assim, coloca um exemplo desse, porque dentro dos relacionamentos, geralmente, os pais, o cônjuge, ou seja, aqui, sempre trabalham nesse contexto da mentira, da enganação, de não colocar o que de fato está acontecendo, mas dentro de uma linguagem que a criança entenda, ou que o cônjuge entenda. Então, assim, é um processo que a gente tem que conviver uns com os outros, colocando a verdade assim em primeiro lugar. E como falar essa verdade, que também é um processo que a gente tem que fazer, né? Às vezes você, eu falo a verdade nua e crua, mas não é bem assim. A gente tem que ter uma sutileza, tem que ter uma empatia, tem que ter um bom senso em conduzir, né, essas convivências que a gente vai tendo. Então, assim, esses relacionamentos que Hamed, nesse texto, vai colocando tão bem, tão claro, é um relacionamento que a pessoa vai adotando em toda a dinâmica da vida, seja com os pais, seja com o parceiro, né, o cônjuge, seja com os filhos, seja com avós, amigos. É uma relação social mesmo, o que Hamed está nos trazendo, né, Ana? A base você tendo verdade dentro de si, tendo segurança daquilo que você é e daquilo que você ainda não é, você vai passar verdade nos seus relacionamentos. Então, o que eu acho que ele está chamando a atenção é que as pessoas, ao não se gostarem de si, elas tentam criar uma personagem, e é fictício. E ela vai passando isso em todos os relacionamentos dela, tentando ser perfeitos quando não são, e essa não verdade, ela não é uma energia, né? A mentira, antes de tudo, ela tem uma energia. E eu acho que é impossível quem está atento não reconhecer essa energia daquilo que, né, da falta da coerência, daquilo que a pessoa fala e daquilo que a pessoa é, e ela demonstra, né? Então, não adianta você dizer, eu sou uma pessoa que eu não guardo rancor de ninguém, mas, de repente, essa pessoa é extremamente rancorosa, e você nota nas atitudes. Eu não tenho preconceitos. E você vê ela tratando mal um garçom, aquelas pessoas que estão socialmente, digamos, né, sob alguma influência dela. Então, você nota quando a pessoa não está passando a verdade, está criando uma personagem. Gente, isso é muito sério. E no mundo de redes sociais, em que as pessoas todas têm que mostrar só a perfeição, a felicidade, e você vive num mundo de mentiras. Como que você vai se relacionar verdadeiramente com alguém? Se expor também, né? Se abrir para quem você é, né? Porque aqui tem uma troca. O texto do Hamed é o amor
O amor que tenho é o amor que dou. Se eu passo mentira, eu só vou me relacionar com quem também está mentindo para mim. Por quê? Porque eu não aceito em mim os meus defeitos. Óbvio que eu vou querer achar uma pessoa também sem defeitos. E não existe. Nós não vamos encontrar. Então, a gente tem que suportar, né, essas nossas ainda mazelas, dificuldades, quem somos, e suportar nos outros. Saber escolher que defeitos são os mais aceitáveis aqui para mim, né? Não que, porque tem defeitos que são inaceitáveis, então a gente tem que saber colocar o limite, né? Miriam, você quer comentar alguma coisa? Não, Ana, é bem nessa sua linha mesmo. Enquanto a gente não se entender que somos humanos ainda, cheio de defeitos, um monte de conquistas a alcançar e que também temos virtudes, né? Algumas já desenvolvidas, outras a desenvolver, fica muito difícil, né? E essa coisa de estimular personagens, de usar máscaras conforme o nosso interesse, né? Ou conforme o ambiente que nós estamos vivendo, é uma coisa muito séria. E isso também eu vejo muito estímulo externo para que isso aconteça, porque no mundo em que eu não posso demonstrar fraqueza, em que eu não posso demonstrar insucesso, eu vou mostrar sucesso mentindo. Eu não vou reconhecer em mim fraqueza, não vou reconhecer em mim sucessos, porque o patamar do mundo material está relacionado na questão do ter. Quanto mais eu tenho, melhor eu sou, mais sucesso eu tenho. Isso não é a realidade de todos. Isso é a realidade de muito poucos, e às vezes nem sabem aproveitar bem, né, a benefício dos outros, aquilo que tem em abastância. Então, a gente tem que pensar muito bem nisso. E dentro desse pensar, né, o quanto de verdade, o quanto verdadeiro eu estou sendo comigo e com a vida, com aqueles que se relacionam comigo. Acho essa uma grande pergunta que fica, que a Hamed nos deixa nesse trechinho de reflexão. Eu vou avançar um pouquinho, porque a gente já está com mais 5 minutinhos, né? Eu vou unir dois parágrafos do texto dele. Certas criaturas afirmam categoricamente que amam, mas tratam o ser amado com propriedade particular. Por não confiarem em si mesmas, geram crenças cegas de que precisam cuidar e proteger, quando na realidade sufocam e manipulam, criando um convívio insuportável e degradante. Esse é um comportamento que muito verificado ainda em muitas famílias, né? E eu quero unir essa questão com a outra. Uma das características mais tristes dos que dizem saber amar é a atitude submissa dos que nunca dizem não, convencidos de que sempre sendo passivos em tudo, receberão carinho e estima. Esse tipo de comportamento leva as pessoas a concordar sempre com qualquer coisa e em qualquer momento, trazendo-lhes desconsideração e uma vida insatisfatória. Então, nós falamos já atrás um pouquinho sobre esses dois comportamentos, mas como é que a gente pode amar o próximo e amar a nós mesmos? Thelma? Isso é um processo de autoconhecimento, né? De experiência que a gente vai adquirindo, de trabalhar a nossa reforma íntima, de conhecer, né, o nosso processo doentio, as nossas sombras, né? E aí acolher as nossas sombras e trabalhar essa da melhor forma possível com essa convivência que nós temos com os nossos entes queridos, né? Eu já falei aqui, né, que a codependência, todo mundo tem codependente. Todos nós somos. Relacionamento com os filhos, relacionamento com os amigos, com um companheiro, namorada. Então, assim, a gente trabalha isso, mas até que ponto esse processo de codependência é mais forte do que a nossa relação, né, vamos dizer, entre aspas, normal com o nosso próximo, né? Até que ponto a gente vai abrir mão de ou violentar, às vezes, nossos sentimentos, aquilo que nossos princípios, né, em relação a deixar
que o nosso cônjuge, ou o filho, ou uma pessoa com a qual convivemos, nos anular, nos agredir, violentando os nossos princípios. Então, assim, a gente tem que pesar isso e colocar isso como uma posição de autoconhecimento, né? A gente coloca aqui, parece que é fácil, né? Porque na hora que a gente está convivendo com o outro e, de repente, a gente está passando por alguma situação, a gente pensa, não, eu vou resolver logo, vai ser simples. Não é simples, ninguém diz que é simples, mas a gente tem que começar a trabalhar isso, e como a Miriam tão bem colocou, essas coisas abusivas a gente não pode permitir, né? Não pode, porque vai chegar um momento que a gente vai ficar tão doente que ou a outra vai adotar uma atitude tão agressiva que vai chegar a uma situação de estrangulamento. Então, é isso, a gente tem que aprender. E tem uma coisa interessante que a gente coloca, que é assim, às vezes, assim, o sim é mais difícil virar não. Agora, o não é mais fácil virar sim. Então, assim, essa é interessante, né? Porque quando você chega para a pessoa, eu aceito, sim, se você mudar de ideia, vai gerar uma crise, principalmente com o filho, quando você vai, não, eu concordo, vira assim, então vai dar uma crise terrível. Mas quando você, a princípio, diz não, aí você pode negociar e chegar, de repente, no ponto que você quer. Então esse processo de saber lidar principalmente com o nosso filho, ou assim, colocando no meio geral, dá mais trabalho, porque a gente vai ter que dialogar, a gente vai ter que argumentar, a gente vai ter que ouvir. É um processo mesmo, vai ter que mostrar até que ponto você está conduzindo isso. É mais difícil, porque exige negociação entre os dois lados. E aí, por isso que, às vezes, você já colocando o não e dando aquele limite assim que você vai estabelecer, é mais fácil você trabalhar essa negociação. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né? E que conviver não é fácil. Não é fácil, ninguém veio aqui com a bula, né? Com como é que a gente convive com o próximo, com script, exatamente. Não vem com isso. Esse script, essa fórmula, a gente vai adquirindo com o tempo. A gente vai construindo, né, Thelma? Construindo, exatamente. E são com reflexões como essa que a gente está fazendo aqui, que as pessoas podem reflexionar sobre o que estão vivendo dentro de si. Né? Então, por isso a importância dessas leituras. A gente traz muita sugestão de livros, de mensagens de autores aqui, porque é através desses insights, desses inputs, né, que a gente vai podendo fazer essas reflexões. Agora, a gente já está com o tempo esgotado, e eu queria concluir essa mensagem do Hamed. Hamed diz o seguinte: é dando que se recebe. Portanto, cabe a ti mesmo administrar tuas carências afetivas e fazer por ti o que gostarias que os outros te fizessem. Não peças amor e afeto. Antes de tudo, dá a ti mesmo e, em seguida, aos outros, sem mesmo cobrar taxas de gratidão e reconhecimento. Importante é que sigas os passos de Jesus na doação do amor abundante, sem jamais exigi-lo de ninguém, e sem jamais esquecer que és responsável por teus sentimentos. Então, eu queria muito rapidinho passar a palavra para a Miriam você fechar esse bate-papo falando sobre essa alma carente que todos nós temos e o que a doutrina espírita tem a nos ensinar sobre isso. Ana, eu acho que a gente deveria depois voltar
né, o vídeo quando você lê agora o finalzinho do que Hamed nos aconselha. Porque aí está todo, né, a perspectiva de relacionamentos saudáveis, de nos relacionarmos com a vida de uma forma mais saudável. Tudo está dentro, não vem de fora. A construção desse bem-estar, desse prazer em dar-se, em doar-se, né? Ela vem de dentro, não vem de fora. O amor não é troca, não é mercadoria. Eu tenho por mim e dou externamente àqueles que convivem comigo, com aquele desconhecido do caminho, porque eu simplesmente dou, porque aquilo me faz tão bem que eu me sinto feliz por também doar aquela parte boa na qual eu convivo e percebo. E amor E porque não é tenho, né, troca, Miriam? não se paga taxa. Porque tenho, né? Porque tenho, exato. Porque Eu só dou tenho. aquilo que tenho. Né? Quando eu faço mentira, faço de conta, uso máscara, personagem daquele bonzinho que dá, se dá, no fundo eu estou querendo a troca do elogio, do reconhecimento, de reforçarem aquela imagem que eu estou passando de uma pessoa muito bondosa, quando na verdade eu não sou. Então, como nós estamos no final do tempo, eu gostaria mesmo de deixar que cada um reouvisse, né? Se essa palavra existe, mas ouvir novamente o fechamento de Hamed, que ele diz tudo. E vamos refletir muito sobre isso, porque isso tudo diz muito de nós mesmos. Perfeito. E quando a gente fala de auto-amor, e temos um programa lá atrás, antigo, com a doutora Fabíola, sobre auto-amor, né, nós vamos entender que se eu não tenho amor por mim, eu não tenho como dar ao outro. Então, nós discutimos aqui tudo o que não é amor, e às vezes a gente, nas crenças errôneas, que vem aí de todas as existências, e mais nesta aqui também, né? A gente pensa que é amor e se relaciona de forma muito empobrecida, que nos causa muitos prejuízos e muito sofrimento, não só a nós, né, como aos outros que estão perto de nós. Então, eu acho que essa mensagem do Hamed vem bem a calhar nesse mundo de hoje, em que a gente está valorizando tanto aparências, e que o amor é externado, às vezes, com grandes arroubos, né? A gente, às vezes, vê nas redes sociais as pessoas que são pedidas em casamento de forma grandiosa, e as pessoas que ficam ali sonhando com isso, né? Ou tudo que eu dou para os meus filhos, como se, nossa, como eu sou uma mãe, um pai amoroso, dou tudo para o meu filho. Gente, vamos refletir à luz desse texto, porque às vezes a gente pode, né? Então, todos vocês que nos deram o prazer da presença, de nos escutar aqui, por favor, pedimos que, se você gostou, deixe lá o seu like, o seu comentário. Se você acha que alguém vai gostar desse bate-papo, compartilha também com seus amigos. E não deixe de se inscrever no canal da Comunhão Espírita no YouTube. Papo Espírita vai ao ar todas as quintas, às 19 horas, e nós te esperamos na próxima semana. Então, um grande abraço e até lá.